Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara e nessa videoaula eu dou continuidade ao que a gente está vendo na unidade 4 do nosso livro, abordando um pouco mais sobre os aspectos naturais do continente asiático. Hoje a gente começa pela página 381, no qual a gente vai conseguir identificar os diferentes tipos climáticos e as diferentes vegetações que a gente encontra no continente asiático. De forma mais específica, nessa aula, nós vamos abordar os climas polar, frio, temperado, frio de montanha, mediterrâneo, subtropical e equatorial, e as vegetações respectivas a esses tipos climáticos. Depois a gente vai ter uma outra videoaula no qual eu vou dar continuidade a esses tipos climáticos, aos outros tipos climáticos. E desde já, a gente, como eu venho mencionando nas aulas anteriores, vocês já podem ir realizando os exercícios da unidade, porque num próximo encontro eu venho fazendo a correção deles, tá? Então pega o seu material, pega o seu livro, o seu caderno, para a gente dar continuidade. Página 381, tipos climáticos e vegetação da Ásia. O livro ele traz esse mapa, ele é muito interessante, porque a gente consegue, primeiro, ter essa visão macro sobre os diferentes tipos climáticos que a gente encontra, obviamente, no mundo, especificamente no continente asiático, né? Como a gente já vem mencionando, assim, desde que a unidade foi iniciada, né, a extensão territorial no sentido latitudinal. Quando a gente fala latitudinal, é sentido norte e sul. A extensão latitudinal do continente asiático ela é muito ampla. Então, exatamente por isso, a gente vai conseguir identificar uma diversidade climática. É aquela questão das zonas térmicas, né? Eu tenho, bota aqui, né? Que é a região, aqui está o Sol, né? Em função do posicionamento geográfico, a incidência de raios solares ela vai ser diferente em cada parte do globo. Eu tenho porções que vão receber ao norte menor incidência solar, né? Vai ter uma ocorrência de climas mais frios, uma porção central, a porção da linha do Equador, a zona tórrida, no qual a gente identifica temperaturas mais altas. E uma vez que o continente asiático tem essa grande extensão latitudinal, ele também vai apresentar uma grande diversidade climática, né? E, consequentemente, a gente vai ver uma diversidade vegetal também. A gente identifica que, em função dessa grande extensão territorial, o continente asiático ele vai estar tanto na zona intertropical, na zona temperada norte e na zona polar norte. Só aí a gente já identifica que vai existir uma variedade climática, uma ampla variedade climática e uma ampla variedade vegetal. Mais uma vez ligada a essa questão das zonas térmicas, das zonas de iluminação. Intertropical, aquela zona entre os trópicos, né? A zona temperada, aquela que está limitada pelo Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e acima do Círculo Polar Ártico, a Zona Polar Norte, tá? Então, vamos começar a ver sobre os principais tipos climáticos. A gente começa, pelo clima polar. O clima polar, ele vai estar posicionado, vai ser localizado no extremo norte do continente, o extremo norte da Rússia. A Rússia, interessante, que a extensão territorial da Rússia também é muito grande, né? Além de ser um país que comporta, que é compreendido em 2 continentes, tanto na Ásia quanto na Europa, ele também tem uma grande extensão dentro do território asiático. Então, ele também vai apresentar uma variedade climática. Primeiro, a gente começa por essa porção, no extremo norte da Rússia, bem próximo do Ártico mesmo, a influência do clima polar. Obviamente, a gente está falando de um clima com baixíssimas temperaturas, tá? Médias térmicas negativas, obviamente, abaixo de zero.
a precipitação ela se dá em forma de neve. E isso é durante praticamente o ano todo, tá? Temperaturas extremas, temperaturas negativas nessa faixa. Esse mapa é o mapa do livro, né? Tem uma legenda, então a gente consegue acompanhar, né, a localização geográfica, o posicionamento geográfico da atuação desse tipo climático. Tá? Percebam que ele está nesse roxinho, né? Localizado nessa faixa do extremo norte do continente, obviamente no extremo norte da Rússia. Depois, né, a gente analisar o clima polar, a gente desce um pouquinho, né, se é possível dizer assim, e a gente vai analisar o clima frio. Ele já vai estar nessa identificação do lilás. O clima frio, ele também vai ser encontrado na porção norte da Rússia, mas às vezes gera a confusão. Extremo norte da Rússia é o polar, norte da Rússia é o clima frio. Ele também vai apresentar médias térmicas negativas, a gente pode identificar temperaturas de menos de 20 graus no inverno, né? São invernos longos, invernos bem rigorosos, mas no verão a gente já identifica temperaturas positivas. Então, para não gerar dúvida, o polar sempre é temperatura negativa, sempre. Precipitação em forma de neve. O frio não. No inverno, nesse inverno rigoroso, vai ter precipitação em forma de neve, tem temperatura abaixo de zero, mas no verão a gente já identifica temperaturas de uma média, né, de entre 6 a 10 graus Celsius. É frio? Ainda é frio, tá? Mas não é uma temperatura tão extrema como é o caso do clima polar que a gente viu anteriormente, tá? Então, clima frio nessa porção norte do continente, bem posicionado na Rússia. Existem algumas brincadeiras, né, que a gente faz, que tem uma frase, né, um dito popular, que as pessoas costumam dizer que Deus é brasileiro, né? Até saiu, se não me falha a memória, eu acho que foi um filme que fala sobre isso, que Deus é brasileiro. E dentro da geografia, existe uma piada, né, não só da geografia, da historiografia também, que Deus é russo, porque a Rússia, né, sofreu tanto a invasão de Napoleão quanto a invasão de Hitler. E foram períodos no qual foram identificados os invernos mais rigorosos. Temperaturas assim, agora eu não vou falar, não vou conseguir precisar a temperatura, mas se não me falha a memória, foram identificados entre menos 40, menos 30. Eu posso estar equivocada nessa informação, mas com certeza foram, nas duas invasões, né, foram datados os invernos mais rigorosos na Rússia. E assim, uma pura coincidência, exatamente no período de invasão é que vai existir a ocorrência, né, desse inverno tão rigoroso. Então, essa é uma piada, né, de base historiográfica, mas que é bem interessante, exatamente para a gente conseguir identificar que existe essa influência climática, esse tipo climático nessa porção do globo, beleza? Bom, depois do clima frio, agora a gente vai ver o clima temperado. De acordo com a legenda desse mapa, ele está representado por essa cor vermelha, né? O clima temperado a gente já vai encontrar, né, em algumas porções do Japão, porções da China, das Coreias, né? E a principal característica do clima temperado são as 4 estações bem definidas. Eu acho que é fácil a gente entender. Por exemplo, vou comer uma comida temperada. Uma comida bem temperada, você consegue perceber todos os sabores, todos os temperos, né? Na influência a característica, né, do clima temperado é exatamente essa. Você consegue compreender, você consegue definir as 4 estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Fazendo uma brincadeira, nós estamos falando da Ásia, né? Mas é importante a gente, às vezes, fazer uma comparação com a nossa realidade, né, para exatamente conseguir tirar determinadas dúvidas. Quem está no Rio de Janeiro, né? Nesse momento, a gente está passando pelo inverno.
Só que não é aquele inverno, né? Que a gente, pela manhã, tem temperaturas negativas, pela noite, temperaturas negativas. Nós não temos um inverno tão rigoroso assim. Em determinadas porções do Rio de Janeiro, gente, mesmo no inverno, é possível ir à praia. Porque, apesar de estar de estar no inverno, se identificam temperaturas mais altas. Diferente, por exemplo, do que vai acontecer nessa porção. Inverno, vamos colocar assim, né? Inverno clássico, no sentido de casaco o tempo todo, meia, luva, uma questão mais rigorosa, né? Primavera, você consegue de fato ver a identificação por meio da folhagem, por meio da vegetação. Outono, a mesma coisa. Verão, altas temperaturas. De fato, é aquela parte bem teórica, muito bem definidas, né? As 4 estações no clima temperado. Depois do clima temperado, a gente continua descendo um pouquinho e a gente vai fazer uma análise, né, do frio de montanha, tá? Não, desculpa. Aqui é um climograma, né? Antes do frio de montanha, um climograma sobre os tipos climáticos que a gente falou até agora, no polar, o frio e o temperado. Para a gente relembrar como é que a gente faz a leitura, né, de um climograma. Vou pegar o primeiro exemplo, que é o clima polar. Percebam que estou colocando a tela, né, ela tá de espelho para mim. Então, no meu lado direito tá a coluna vermelha, tá? Essa coluna vermelha, em vermelho, ela tá fazendo identificações de temperatura. Percebam que tem o símbolo do grau Celsius lá, e depois vem 20, 10, 0, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Na coluna da esquerda, que está em azul, milímetros. Isso aí é a quantidade de precipitação. A legenda também nos ajuda a essa identificação. Então, azul, precipitação, vermelho, temperatura. Percebam que na parte inferior desse climograma tem umas letrinhas. J, F, M, A, N, D, até o finalzinho. São os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, novembro, dezembro. Então, cada coluna dessa faz uma representação de como foi a questão de precipitação e a questão de temperatura nessa região. Por exemplo, aqui eu estou fazendo identificações da Rússia. Eu consigo identificar que, por exemplo, de janeiro a fevereiro, a média de temperatura foi de, vamos colocar aí, 35 graus, né? Porque está em menos 35 graus, porque está entre o menos 30 e menos 40. Eu consigo identificar, por exemplo, que nos meses de junho e julho é o período no qual as temperaturas estão mais elevadas, né? Chega na faixa de 10 graus Celsius. Eu consigo perceber que o meio do ano, julho, agosto até setembro, é o período no qual as médias térmicas estão mais altas. De outubro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, as médias térmicas estão mais baixas. Como que eu faço essa identificação? Por meio dessa linha vermelha. Percebam a curva que ela faz, tá? Aí a gente também consegue identificar uma grande amplitude térmica. Amplitude térmica é quando a gente faz, no caso aqui não tão grande, né? Porque é menos. Amplitude térmica é a diferença da máxima com a mínima temperatura. No caso aqui, eu consigo identificar que a máxima temperatura atingiu 10 graus e a menor temperatura atingiu menos 35 graus. A diferença é a amplitude térmica, beleza? Da mesma forma que eu consigo fazer essa leitura sobre temperatura, é também possível realizar uma leitura sobre precipitação. Precipitação já são essas colunas no tom de azul. Eu consigo identificar, por exemplo, que no período de julho e junho foi quando houve os maiores índices de precipitação, quase 20 milímetros. Lembrando que essa precipitação, né, em alguns meses do ano, ela se dá em forma de neve, né? Temperaturas abaixo de zero, água congela, vai precipitar em forma de neve, né? Eu consigo identificar, por exemplo, que em abril, janeiro, fevereiro, março, abril, foi o período no qual houve um menor índice de precipitação. Por quê? Essa barrinha, ela tá bem pequenininha, beleza? Da mesma forma, a gente pode fazer a análise com o clima temperado. De acordo com esse climograma, clima temperado não, clima frio, né?
também é na Rússia, mas é aquela questão que eu mostrei para vocês. O polar é no extremo sul da Rússia. O frio no norte da Rússia. Extremo sul não, gente. Fiz confusão. Polar no extremo norte da Rússia e o frio no norte da Rússia. Mesma leitura. Temperatura. Eu consigo identificar, por exemplo, que o período no qual houve temperatura mais alta também foi o período no qual se teve maior índice de precipitação, que é ali no meio do ano, ó, janeiro, fevereiro, julho, junho e agosto. Vejam que a curva de temperatura, ela tá mais elevada, né? O pico dessa curva tá pontuando junho, julho e agosto. E também eu tenho os índices, essas barrinhas de precipitação, também estão mais elevadas. Consigo identificar, por exemplo, que em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro são os meses no qual existe menor incidência os menores níveis de precipitação, tá? E olha como é bem diferente do clima temperado. Enquanto a gente está analisando o clima polar e o clima frio com temperaturas abaixo de zero, percebam que o clima temperado já não apresenta essa opção, tá? Vou até botar aqui o rosto para o outro lado, ó. Pronto. Percebam que o clima temperado, ele tá aqui, ó, o menor, né? Dá uma média de 5 graus, né? Tá aí entre 0 e 10 graus. E chega a quase 30 graus Celsius. As temperaturas são mais elevadas. E aí, percebam que essa curva, né, ela é levemente acentuada, porque no clima temperado a gente tem aquela identificação das 4 estações do ano bem definidas, beleza? Agora sim, vamos para o próximo. Frio de montanha. Esse, pelo nome, é fácil a gente identificar, porque vai fazer uma relação direta com o relevo, tá? Vai ser totalmente influenciado pela altitude. A altitude é aquela distância em graus quando a gente faz a relação do topo do relevo com o nível do mar. Regiões que apresentam maior altitude, a gente vai conseguir fazer essa identificação do clima frio de montanha. Mais uma vez, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, só para fazer uma comparação. Petrópolis. Petrópolis, por que a gente identifica temperaturas menores em Petrópolis? Exatamente porque é uma região mais alta. A altitude, né, uma região mais elevada, né? A altitude, ela é maior. Por isso, a gente identifica médias térmicas inferiores do que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, o clima de montanha, ele vai ter total influência da altitude. Isso porque, né, quanto maior é a altitude, mais rarefeito o ar se torna. Depois do clima do frio de montanha, a gente vai analisar o Mediterrâneo. Ele também, pelo nome, né, faz a gente identificar. Ele vai estar próximo ao mar Mediterrâneo e próximo ao Mar Negro. Ele já está localizado, né, nessa porção mais oeste do continente. E a característica bem marcante do clima mediterrâneo é o verão seco, né, aquele verão quente, obviamente, verão quente e seco. E o inverno mais ameno e chuvoso. Quando a gente analisou, por exemplo, as características econômicas, a gente percebeu que em aspectos do setor primário, da agricultura, a gente tem um desenvolvimento muito grande nessa região de uva e de oliva. Por quê? São vegetações extremamente adaptadas a essas condições. Elas precisam de uma grande, vamos colocar assim, uma intensidade de iluminação e também precisa de água. E nessa região a gente vai identificar um verão bem quente e seco e um inverno mais ameno, porém bem chuvoso. Fatores que vão influenciar diretamente nesse cultivo. Tudo bem? Vamos para o próximo. Mais uma vez, né, a leitura do climograma. Frio de montanha, como é que a gente faz essa análise? Eu consigo perceber, por exemplo, que não tem uma estação, uma estação totalmente seca. Se a gente for analisar no frio de montanha novembro, de acordo com esse climograma aqui, ele está identificando que eu tenho baixos índices de precipitação, mas não é totalmente seco, né? Consigo identificar que, por exemplo, julho, agosto, setembro, são os períodos, principalmente julho, né? Aqui julho e agosto, são os períodos no qual
tem um maior índice de precipitação, então chove consideravelmente. Tem momentos, né, que existe temperatura abaixo de zero, mas nada muito rigoroso. E olha a diferença do clima mediterrâneo. Eu não falei para vocês que a gente consegue identificar verões secos e invernos chuvosos? Olha essa caracterização. Exatamente no Mediterrâneo, no período no qual tem a maior curva de temperatura, período no qual a temperatura está mais elevada. A temperatura está mais elevada no verão. É exatamente o período no qual os índices de precipitação estão baixíssimos. Não chove. Verão seco. Agora, no período no qual a temperatura está mais baixa, é quando a gente vai identificar os índices de precipitação lá em cima. Olha a barra azul, como está super elevada. Olha dezembro, bem no cantinho, a última barrinha, a última coluna, no caso, né? A última coluna. Dezembro, temperatura baixa, chovendo pra caramba. Olha janeiro, olha fevereiro. Também temperaturas mais baixas, porém altos índices de precipitação. Essa é uma característica clássica do clima mediterrâneo. Vegetação não, clima, né? Temperatura elevada, então verão seco, percebam pelo gráfico, e inverno chuvoso. Vamos para o próximo. O próximo... Calma aí que agora o meu slide travou. Pronto. O clima subtropical sub da ideia de abaixo, né? Na sala de aula eu falei assim, você lembra daquele personagem do Mortal Kombat, o Sub-Zero? Sub-Zero é porque é abaixo de zero. Subterrâneo, abaixo do térreo. Subtropical a gente identifica abaixo do trópico, né? A gente vai encontrar, né? Vai ter uma influência muito grande no Japão e na China. E a característica desse clima, né? São os verões bem quentes, sabe? Verões bem quentes. No climograma a gente vai conseguir fazer uma análise da precipitação, que é bem interessante, tá? Clima equatorial agora. O clima equatorial já está nessa porção mais ao sul do continente, né? Se vocês conseguiram analisar, a setinha que eu coloquei de identificação, ela vem em direção ao sul, tá? Clima equatorial, obviamente, a região que é cortada pela linha do Equador. Característica básica, temperatura altíssima, tá? Temperaturas altas, baixa amplitude térmica anual. Amplitude térmica é aquela relação da máxima e da mínima. Como a temperatura sempre está lá em cima, a diferença entre a maior temperatura e a menor é pouquinho. E elevada pluviosidade. Ah, professora, já ouvi falar que esse clima a gente identifica lá na região norte do país. Mais uma vez, a gente está falando de continente asiático, né? Mas é importante a gente fazer umas pinceladas trazendo para a nossa realidade para melhorar a identificação. Exatamente, a gente tem a influência do clima equatorial na porção norte do país. Característica, temperaturas altíssimas e elevado índice de pluviosidade, tá? Tem até uma brincadeira na região norte, a gente falou assim, vamos ao shopping, vamos. Tá, a gente vai ao shopping antes ou depois da chuva, porque sempre tá chovendo, beleza? Seguindo aqui, depois do clima tropical, a gente vai analisar a gente analisou o equatorial, né? Agora é o tropical. A gente já encontra esse clima nas porções sul e sudeste do continente asiático. Ele vai ser já caracterizado, né, por um inverno mais seco, diferente do que a gente estava vendo até então. O verão, por sua vez, é que vai ser mais chuvoso. E, professora, é o que a gente tem no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, verão, né, janeiro, fevereiro, chove. Tem até a música clássica, são as águas de março fechando o verão. Porque na época do verão a gente identifica esses índices pluviométricos mais elevados. Esse clima a gente vai identificar, né, nas porções sul e sudeste do continente asiático. E tem mais uma questão para a gente fechar isso aqui, tá? Aqui, né, é a leitura que eu havia mencionado. Observem a questão do clima subtropical. Os índices pluviométricos, como são elevados, não tem estação seca. Observem o clima equatorial. Praticamente, não tem uma variação de temperatura, tá? Eu vou voltar aqui rapidinho, só pra gente fazer uma comparação, porque eu não consegui colocar um do lado do outro. Não vou conseguir voltar o slide. Mas depois eu vou pedir que vocês voltem na página. Só voltar um pouquinho o tempo do vídeo, que vocês vão ver que quando a gente estava analisando
os outros climogramas, a gente tinha uma curva muitíssimo acentuada, né? Lembra do Mediterrâneo, aquela curva bem acentuada. Olha aqui do equatorial, tá quase retinho. Isso quer dizer que eu não tenho uma variação de temperatura. Como essa linha tá quase reta, a temperatura não. A amplitude térmica, ela é bem baixinha, tá? E no caso do clima tropical, a gente também vai ter uma amplitude térmica baixa. Só que identifique que nos períodos, né, do verão, dezembro, janeiro, fevereiro, é onde está chovendo consideravelmente, né? Um verão quente e muito chuvoso. E aí sim, né, como eu estava falando da questão do clima tropical, na região sul e sudeste da Ásia, a gente vai ter uma interferência extremamente significativa para a ocorrência desses verões, né, bem chuvosos nessa porção do continente, por causa das monções, tá? Vai existir uma interferência de massa de ar que provocam as monções. Observe o que está acontecendo no inverno, tá? No inverno, a gente identifica a área de alta pressão no continente e a área de baixa pressão no oceano. As massas de ar, elas seguem no sentido de alta pressão para baixa pressão. Então, é o período no qual a gente vai identificar o inverno extremamente seco. Por que é seco? Porque as massas de ar carregadas de umidade saem do continente e vão em direção ao oceano. No verão é o contrário, olha o sentido da massa de ar. A massa de ar está indo da área de alta pressão para baixa pressão. Só que no verão, a alta pressão está no oceano. Então, a umidade do oceano vai em direção ao continente. A alta pressão em direção à baixa pressão. As massas de ar carregadas de umidade do continente, do oceano, vão para o continente. É essa umidade que vai provocar as chuvas intensas no continente no período do verão. Tudo bem, galera? Bom, eu encerro por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até!